Semeando a palavra de Deus, nós nos encontramos nesta terça-feira da 14ª semana do Tempo Comum, dia 6 de julho. O nosso Santo Evangelho é de Mateus, capítulo 9, versículos 32 a 38. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus o Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: "Nunca se viu coisa igual em Israel." Os fariseus, porém, diziam: "É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios." Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: "A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados, conduza-nos à vida eterna. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus o Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, assim seja. Meus amados, queridos, conhece-se uma pessoa pelos seus atos, conhece-se uma pessoa pelos seus frutos. Pelos frutos conhecemos a árvore. Assim, então, veja, Jesus curava as doenças e as enfermidades, isto é, curava as debilidades do corpo, doenças, as debilidades do espírito, enfermidades. E todos os que recorriam a ele e que o pediam, Jesus prontamente os atendia. A misericórdia do Pai, a misericórdia com que os pecadores assim podem ser acolhidos neste bom, grande coração de Deus, em Jesus, por Jesus. É profundo este evangelho para nós hoje. Veja, a ponto de afligir-se ao ver a multidão que o cercava sem rumo, mas que agora maravilhava-se com o seu poder sobre os demônios e de dizer que jamais se viu algo semelhante em Israel. Jesus aqui então expressa esta compaixão, este sofrer com, esse estar com o necessitado, com a multidão necessitada. Que belo é esse texto! Revela aqui como que a essência e a excelência do bom Deus, belo, bom pastor que tem compaixão, misericórdia, não é? Enfim, sempre desejoso de salvar, de recuperar, de libertar as ovelhas perdidas. Vemos então Jesus libertando este homem mudo. E ele começou a dizer, a falar, a proclamar, a deixar então a linguagem falada. Agora a dizer, pois veja como é importante aqui denotar. Há uma linguagem dita pela escrita, pelo comportamento e pela fala. E é aqui o centro também, então, que nós precisamos ver como estamos nos comunicando, isto é, como nós estamos falando. Falamos com o nosso corpo, falamos com o nosso comportamento, falamos com a nossa palavra, as cordas vocais.
mas é preciso que tenhamos cada vez mais uma linguagem de quem é agora possuído pelo poder curador, curativo, salvífico do Mestre Jesus Senhor. Na plenitude da nossa vida, abrir agora a nossa boca, a nossa linguagem falada, escrita, comunicada pelos nossos atos, devem proclamar: Jesus Cristo é o nosso libertador. Jesus Cristo é o nosso Salvador. E assim, belo é olharmos neste texto. Jesus pedia apenas às pessoas que tivessem fé em o poder divino que se fazia ali, que se manifestava. Essa maneira de ser contrastava com todo o procedimento dos fariseus da sua época, dos mestres da sua época, que excluíam-se dos enfermos, dos doentes, das mulheres, das crianças, por considerar-se assim melhores, e os outros impuros perante a lei mosaica. Mas ver como Jesus, enxergar como Jesus, agir como Jesus, é agir vendo o nosso Deus, e assim também a linguagem do nosso Deus, que é amor, que é perdão, que é misericórdia, que é compaixão, que é partilha, que é vida doada, que é vida entregue, que é vida amada. Deus age e ensina-nos como devemos proceder com os que erram. Ameaças, castigos, em vez de aproximar, afastam. Mas só o amor constrói, só o amor salva, só o amor resgata, só o amor liberta. E é claro, este amor tem que ser, e o é, exigente. Exige transformação, exige a libertação, exige que nós possamos, assim, pela fé, a potencialização da fé, testemunhar. Fui curado, fui salvo, fui liberto, minhas enfermidades Ele curou. Isto, minhas enfermidades, a libertação dos nossos vícios, maus hábitos, para uma vida em virtude, em nobreza de justiça, de verdade. Por isso é importante este evangelho hoje penetrar no nosso coração e deixarmos Deus falar em nós. Deixarmos de ser mudos é deixarmos, então, de viver uma vida de pecado, uma vida de vícios, uma vida de injustiça, de desamor, de falta de fraternidade, de acolhimento. É a gente passar a falar a linguagem de Deus, que se traduz em gestos de amor, de caridade, de acolhida. Deus te abençoe, o Senhor te guarde. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.